Os únicos bens de duração permanentes são os tesouros dos sentimentos, da cultura e das virtudes. Num mundo transitório, no qual tudo passa, o que agora te pertence, amanhã terá mudado de mãos. Esta é uma frase de Divaldo Franco, médium espírita. Vamos refletir sempre muito sobre isso, sobre a transitoriedade da vida e das coisas. E passemos a dar valor muito mais ao ser do que ao ter. Ou seja, cultive as coisas positivas, cultive os bens de duração permanente, as questões relacionadas aos sentimentos, à cultura, ao conhecimento, às virtudes, a ética, fazer o bem. São essas coisas que vão fazer diferença quando nós fizermos a nossa passagem. Ao mesmo tempo em que estas coisas fazem diferença também na construção das nossas vidas. O nosso futuro vai depender muito das nossas escolhas, da forma como nós reagimos diante da vida, como nós conduzimos a nossa existência. Se formos pessoas otimistas, positivas, se fizermos o bem, o universo sorri para nós e tudo volta, e volta de forma positiva. Colhemos o que plantamos, isso é simples. Se nós formos pessoas ruins, se fizermos o mal para outras pessoas, não tenha dúvida, isso retorna também para a gente. Vamos usar a inteligência e fazer o bem, e construir um mundo melhor. Tenho certeza que ninguém vai se arrepender ao agir assim. Bom, bem-vindo ao canal Viver de Renda, sou Cláudio Faleiro, formado em administração, consultor de empresas, 30 anos como consultor, trabalhando para grandes empresas, vivendo esse mundo empresarial, 15 anos investidor. Erros e acertos, e aqui eu compartilho com vocês um pouco da minha trajetória. Assista os vídeos do canal, porque eu tenho certeza que você vai mudar a forma como você enxerga o mundo corporativo e o mundo dos investimentos. Fica, portanto, o convite para que maratone todos os mais de 650 vídeos já publicados aqui gratuitamente. Eu quero começar o dia de hoje trazendo uma fala da doutora Jeane Tsutsui. Jeane Tsutsui. Ela deu a seguinte declaração: temos uma pólice de seguro e vamos tentar reaver as perdas com o ataque cibernético que sofremos. Mesmo tendo sido vítima de um ataque cibernético, o Fleury, o grupo Fleury, conseguiu reverter o prejuízo e fechar o segundo trimestre de 2021 com um lucro de quase 87 milhões de reais. A receita bruta foi recorde, em torno de 1 bilhão. O bom desempenho, segundo a doutora Jeane Tsutsui, CEO do grupo, é fruto da maior demanda por medicina diagnóstica no período, como exames de imagem, mas também de investimentos que o Fleury tem feito em outros elos do setor de saúde, como a oftalmologia, a ortopedia, a reprodução assistida. A base de comparação mais fraca, uma vez que no segundo trimestre de 2020 as empresas registraram resultados muito ruins por causa do surgimento da pandemia de coronavírus, também ajuda na variação percentual ano a ano mais expressiva de algumas linhas do balanço. Os testes de Covid também continuam contribuindo para ampliar a receita do grupo, embora tenha sido um trimestre com menor representatividade no total. Eles foram responsáveis por mais de 8% do faturamento bruto do Fleury entre abril e junho. Do lado negativo, o ataque cibernético sofrido pelo grupo obrigou a empresa a ficar 4 dias inteiros sem sistema, reduzindo a quantidade de exames realizados normalmente. Também gerou um custo extra, indicado no balanço como não recorrente, já que o Fleury teve que contratar profissionais de TI, empresas de consultoria renomadas e reforçar o seu esquema de segurança. Veja vocês.
Esse incidente cibernético teve uma repercussão limitada, porque a gente teve uma integridade da nossa base de dados. Isso nos permitiu recuperar todos os sistemas com maior velocidade possível, disse a CEO recentemente. Nós temos uma apólice, claro que a gente vai tentar recuperar isso na nossa apólice de seguros, mas não tem como afirmar que a gente vai conseguir fazer toda a recuperação. Então temos aí um comentário da CEO do Fleury, e ela deixando claro um pouco dos efeitos do ataque virtual, do ataque cibernético que ela teve, que a empresa teve. Desculpe. E isso mostra que é uma realidade que as empresas estão se deparando, né? O cybercrime. E isso é importante a gente lembrar que a Oi Soluções é o braço de tecnologia da Oi, né? A Oi é sócia de um lado lá com a Vital, a empresa de fibra, em sociedade com o BTG. Do lado de cá, a Oi tem a parte aí da Serrede, que faz toda a parte de implantação de fibra ótica, manutenção de fibra ótica e recebe pagamento da Infraco, que agora é a Vital. Tem toda a parte de geração de negócios no sentido de ligação da última milha da fibra ótica, que é a Oi que faz isso, né? A Oi Client, né? A antiga Oi Client, então é a nova Oi que cuida disso. E só essa parte aí de fibra, de ligação de fibra, representa uma receita líquida para a empresa. Em 2024 a projeção é que já esteja em 9,3 bilhões, essa parte aí de venda de conectividade ao consumidor final, no caso pessoa física ou jurídica. E aí tem a parte da Oi Soluções, que no ano passado gerou uma receita de R$1 bilhão, e que para 2024 está projetada uma receita de 2,6 bilhões de reais. Essa é a projeção feita pelo CEO Rodrigo Abreu. E essa Oi Soluções é justamente esse assunto, né, de cuidar dessa questão de cibersegurança, inovações, digitalizações, administração de redes corporativas, né, toda essa ambiência tecnológica. Temos aí a Oi Soluções focada, concentrada para tentar gerar valor para os clientes. Tem uma carteira de clientes hoje de 45 mil clientes, grandes e médias empresas. Então essa é a Oi Soluções. Muita gente nem sabe que existe, para que serve. Então é importante estudar a empresa e acompanhar, né? Uma outra coisa importante que eu queria destacar aqui é que numa live com a corretora Genial, a Camille Faria, que é como se fosse uma vice-presidente financeira, ela deixou claro que estamos assistindo uma mudança de base acionária, de que muitos clientes são pessoas físicas e que vão diminuir esses clientes nas acionistas, pessoas físicas, e que vai ampliar as pessoas jurídicas, os investidores institucionais, os grandes fundos, né? E é isso que a gente tem como uma perspectiva. E hoje a gente já vê que existe uma movimentação institucional ou de grandes players marcando posições na Oi. Não temos assim como precisar que este movimento está crescendo ainda, mas é um dado que a gente precisa começar a acompanhar, porque a expectativa é que ele comece a crescer quando a empresa se aproximar da saída da recuperação judicial. Então hoje, se a gente entrar num site chamado fintel.io, você acessa uma base de dados americana, e nesse site você consegue ver alguns acionistas da Oi e que estão registrados nos órgãos de comissão de segurança na Bolsa Americana, né? Então eles precisam se manifestar se estão comprando ações em outros países, de outras empresas. Então a gente consegue ver essa movimentação. Quando a gente olha esse site da Fintel, o que é que a gente enxerga? A gente enxerga que existe alguns players
que estão fazendo posição na Oi, né? Então a gente enxerga alguns fundos de investimentos, alguns bancos, né? Então, por exemplo, tem o Royal Bank of Canada, que tem posições com a Oi. Você tem alguns fundos mais agressivos que estão com ações da Oi. Você tem o BlackRock, que se destaca com algumas operações, algumas ações aí da Oi. A BlackRock é a maior casa de investimentos do mundo, movimentam mais de 5 trilhões de dólares. Então, sob a sua guarda e a sua gestão, né? Então, a gente vê aí lotes, vamos dizer assim, razoáveis da BlackRock. Vemos também a participação do Howard Marks, né, com seu fundo de investimento. Conseguimos ver aí, a BlackRock tem mais de um fundo de investimentos, aportando recursos na Oi. A gente enxerga também, olhando esse site, algumas outras instituições, deixa-me ver aqui, Nomura Holdings, Jane Street Group, né? Jane Street Group, Nomura Holdings. A gente vê a Nuveen Asset Management, operações também do Morgan Stanley, banco de investimento, uma grande participação da Brookfield Asset Management, é a maior participação hoje jurídica, vamos dizer assim, institucional, não pessoa física, né? É da Brookfield Asset Management. A gente vê posições também do Bank of America, como uma posição mais relevante. O Banco Sabadell, que é um banco espanhol. Que mais? A Allianz Asset Management também tem posições. Enfim, por curiosidade, vale a pena depois vocês darem uma olhada. Temos aqui o JGP, que é do André Jakuski também, né? São algumas posições que a gente consegue ver. Nem todas as informações são abertas, mas a gente consegue encontrar algumas posições de investidores institucionais, acionistas mais relevantes da Oi, que não sejam pessoas físicas. E um pouco, julgo que seja importante a gente estar acompanhando esse cenário, porque é o que a gente espera, né? Que esses players comecem a aumentar em algum momento os seus volumes e as pessoas físicas estarão vendo suas ações saindo de suas mãos para esses players. Muito provavelmente a gente vai começar a ver essa dinâmica acontecendo nos próximos meses. Então, alguém tinha me perguntado outro dia aqui no canal, onde é que a gente acha isso? No site da Bolsa? Não, na Bolsa a gente não vai ver isso, mas nesse site que eu acabei de falar, o fintel.io, você vai encontrar essas informações, certo? Então depois, quem tiver curiosidade pode acessar. Uma outra coisa importante que eu acho, para a gente comentar nesse vídeo, é um pouco mais de informação sobre o lançamento da nova marca Vital, né? Ela faz parte aí desse planejamento estratégico da nova Oi, é a antiga Infraco, que deixa de existir, cria-se esse novo nome, a Vital. Uma nova estrutura corporativa está sendo modelada de modo independente, CNPJ próprio, é importante entender isso, e é o braço da Oi que vai cuidar de toda a expansão de fibra ótica. A grande notícia nesse aspecto é que a projeção antiga de investimento em expansão de fibra era de 20 bilhões, passou para 30. Veja que cresceu mais 10 bilhões. Então, nos próximos 4 anos, antes a Oi dizia que iam ser investidos 20 bilhões de reais. Não, aumentou, serão 30 bilhões de reais.
Então estejam atentos aos movimentos da Vital, porque eu entendo que vai haver aí aquisições de empresas. Com esses 30 bilhões, eu não tenho dúvidas que a Vital vai às compras e vai estar adquirindo aí outras empresas já atuando no mercado de fibra ótica, né? A Vital ela é decorrente da associação da Oi com o BTG. O BTG ficou com 57,9% e pagou por estes 57,9% 12,9 bilhões de reais. E a Oi fica com 42,1%. Muita gente diz, é uma acionista minoritária. Olha, isso é uma grande bobagem, né? Existe aí, se tratando de duas grandes empresas, que são sócias em uma terceira, criada por elas, há um acordo de acionista para, vamos dizer assim, planejar os passos dessa empresa, para discutir a gestão, para discutir os andamentos. A Oi, ela abre mão dessa posição majoritária para garantir que a empresa seja vista como uma empresa de rede neutra. Porque se ela fosse majoritária, não haveria essa leitura da empresa ser uma empresa de rede neutra. E a própria Oi quis ser assim, entendeu? Por quê? Porque assim a empresa pode vender também, colocar sua infraestrutura de fibra à disposição, inclusive de empresas concorrentes da Oi, como TIM, Vivo e Claro, certo? A Infraco, agora Vital, pode estar disponibilizando sua estrutura para essas operadoras também e receber dinheiro por isso. Então essa é a ideia da lógica da Oi ser uma participação menor do que o BTG, para garantir essa visão de rede neutra, né? A transação está aguardando a posição do CAD, eu acredito que 60 dias deverá acontecer aí essa manifestação da Anatel e do CAD, que precisam aprovar. Lembro aqui, é um detalhe importantíssimo, que as pessoas às vezes, ou por ignorância, ou por não estudar adequadamente, não percebem, não se atêm a este detalhe. A Anatel já declarou que deverá aprovar a venda da participação de 57,9% da antiga Infraco, agora Vital, para o BTG, por saber que a Oi continua com uma participação relevante na empresa, porque as autorizações de concessão estão todas em nome da Oi, não estão em nome da Vital, estão em nome da Oi. Por isso, não há nenhum problema nessa transação e não há nenhum problema para que a empresa funcione, porque todas as autorizações para o serviço de fibra ótica estão lá carregados na Oi. Ou seja, a Oi jamais será um acionista irrelevante. Entenderam? Jamais será um acionista irrelevante. Muito bem, a Oi deixou claro que está esperando a aprovação da Anatel e do CAD e que só então haverá a indicação do CEO da empresa, quem será o presidente executivo, quem será o CEO da companhia. Isso só vai ser batido o martelo e anunciado. Provavelmente já existe alguém apalavrado em compasso de espera, né? Mas será comunicado de forma oficial quando houver essa validação da Anatel e do CAD. Por hora, está definido o diretor comercial, que é o Pedro Arakawa, que é ex-diretor de atacado da Oi, e o diretor financeiro, que é o Alexandre Volinek, que esteve à frente da área de redes e tecnologia da TIM até fevereiro desse ano e foi, vamos dizer assim, convidado para assumir a diretoria financeira, certo? Então isso é importante entender, porque é um pouco a sinalização do que vai acontecer no decorrer aí dos próximos meses. A Vital terá sua sede em São Paulo, CNPJ próprio, para evitar confusão entre ativos e transmitir mais segurança ao mercado. Está sendo montado também um comitê de neutralidade, que vai ter também profissionais do mercado, profissionais independentes, sem ligação nenhuma com a
a Vital e sem ligação nenhuma com a própria Oi. Isso para garantir essa questão da rede neutra, que é uma premissa da Oi para que a empresa fosse criada, né? Então estamos começando a operação de uma maneira separada, com governança própria, afirmou o Arakawa durante a entrevista concedida no dia 5. Observou que os provedores regionais estão em franco crescimento, que a Vital quer fazer parte desse mercado com a oferta de suas redes. Os provedores independentes são importantes para levar acesso à fibra por todo o país e com certeza a gente vai ajudar a ampliar essa operação. Rodrigo Abreu, que é CEO da Oi, também enfatizou na mesma mensagem a neutralidade e a independência estão garantidas desde a origem da empresa, né? A nova empresa estará herdando uma rede de 400 mil quilômetros de fibra ótica e os contratos de cessão de infraestrutura com 260 provedores de banda larga de todo o país. A própria Oi será a maior cliente da Vital. Ao buscar essa segregação e ter um novo sócio, a Oi procurou, obviamente, também ter um alívio nos seus pesados investimentos em expansão da rede, concentrando-se mais na prestação do serviço de banda larga para o consumidor final. Esse é o seu foco de concentração. A Oi terá algumas vantagens em seu contrato de uso de redes da Vital pelo fato de ser uma cliente âncora, mas não por ser uma acionista, declarou o Rodrigo Abreu. Entre as vantagens está a exclusividade para o uso da rede durante um certo período de tempo, para lançamento de serviços em novas regiões. Então essa é a modelagem da Vital. Acompanhemos o desenrolar disso, né? E estejamos atentos a essa movimentação e, sobretudo, à sua política de investimento, esses 30 bilhões de reais que serão investidos, que eu tenho certeza que vão acelerar a expansão em diversas regiões do Brasil e também, provavelmente, significará a aquisição de pequenas empresas também, porque há um mercado muito pulverizado e eu vejo que vai haver uma consolidação nesse mercado de fibra. Recentemente, inclusive, o presidente da Vivo disse que está com dinheiro em caixa e com apetite para fazer aquisições de empresas, né, nessa área de fibra ótica. Então, acompanhemos. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fica com Deus e até a próxima. Tchau.